A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos receber o compositor, pianista, filósofo e professor Vladimir Safatli. Depois do álbum Música de Superfície, ele está lançando o segundo disco de composições pelo selo Sesc, Tempo Tátil. Um papo sobre política, educação, tecnologia, com muitas reflexões musicais. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje nós temos o prazer de receber Vladimir Safatli, que é o compositor, pianista, filósofo, professor. Tem uma lista assim, de coisas que ele faz, né? Instrumentista e tudo mais, arranjador e tudo mais, né? Muito bem. Vladimir Safatli, é um prazer recebê-lo. A gente já conversou há um tempo, né? Nos tempos da Hora do Rango, que você teve com a Fabiana lá, falando do projeto anterior, que era o Música de Superfície, não é isso? Que a gente falou a última vez. E agora a gente está falando do Tempo Tátil, que você está lançando pelo o selo Sesc, né? E algumas canções a gente vai ouvir, as músicas aqui, vamos falar um pouquinho desse trabalho novo que você está lançando, né? É autoral, né? Eu acho que é o primeiro álbum autoral seu, só para marcar. Não, bem, primeiro, bom dia para vocês. Agora é bom dia, boa tarde, boa noite, né, na internet. Então, peço uma flexibilização de tempo nesse caso, né? Exato. Então, por outro lado, na verdade, esse é o segundo álbum, né? O primeiro foi exatamente esse que nós apresentamos com você há um tempo atrás, acho que há um ano e meio, alguma coisa assim. Isso. Ele tinha sido, na verdade, uma espécie de compilação de músicas que foram compostas na década de 90 e que a gente não tinha lançado. Né? É um trabalho meio da Fabiana Lian, que ficou um pouco na gaveta. Né? Agora, esse trabalho são as músicas mais recentes, são músicas que eu compus nos últimos 10 anos, algumas bem recentes. Então, acho que fica muito evidente, inclusive, eu espero que fique evidente a diferença, porque são não só dois momentos distintos, mas também eram projetos bem distintos um do outro. Então, rigorosamente, é o segundo disco autoral, só que esse é mais com as obras mais recentes. Aquele lá vinha no material mais antigo, de arquivo, material que você tinha coletado nos 10 anos anteriores, né? Agora, Vladimir, antes da gente falar um pouquinho desse trabalho novo, a gente começa aqui com todos os artistas que a gente traz no programa, um comentário sobre esse momento complicado para o Brasil no sentido da pandemia. E eu queria saber como é que você, pessoalmente, está lidando com a pandemia, como professor da USP, está dando aulas pela internet, né? Ou aulas remotas, como a gente chama. Agora a gente tem que até pensar nas palavras que mudou, né? Aulas remotas, presencial, né? Expressões que agora a gente tem que aprender e entender melhor essa questão. Eu queria saber como é que você está lidando com a pandemia, pessoalmente e profissionalmente nesse tempo, porque a gente começou em março do ano passado, já passamos um ano de isolamento e tal, e muita gente está sofrendo. A área de cultura, então, já apanhava antes, né? Agora com a pandemia, mais ainda. Enfim, eu queria que você fizesse um comentário sobre esse momento para a gente começar, antes de começar a falar do disco. Tá. Profissionalmente, a universidade continuou dando aula, continuou em funcionamento, continuou oferecendo aula. A gente está oferecendo as aulas agora online, né? Então, não tem praticamente nenhuma atividade presencial. E é bem provável que isso fique assim o ano inteiro. Com certeza isso fica esse semestre. Outro semestre a gente vai pensar o que fazer, a gente vai estar acompanhando um pouco a situação, mas acho que a probabilidade é enorme de continuar assim até o final do ano, né? Pessoalmente, eu prefiro não falar muito por uma razão muito simples, porque eu acho que eu faço parte, como todos nós, de uma certa classe um pouco mais privilegiada no país, certo? Que, por mais que tenha lá suas dificuldades, consegue se virar, né? E sempre é uma coisa que me incomodou muito dentro desse processo da pandemia, é como, mesmo nessas circunstâncias, a gente acaba ocupando todo o espaço público para falar de nós mesmos, né? Enquanto a gente está num país que tem uma catástrofe
não só humanitária, mas uma catástrofe humanitária com claras configurações de classe, né? Muito forte, ou seja, o índice de mortalidade da doença para as pessoas de classe mais alta é uma, as pessoas de classe mais baixa é 3 vezes maior. Isso foi os dados que eu vi em julho do ano passado. Então é possível até que esses dados já tenham sido bem atualizados. Então acho que seria muito mais interessante, ao invés de a gente falar sobre nós, tentar falar sobre quem realmente está numa situação desesperadora, né? Porque não pode parar de trabalhar, porque senão morre de fome, certo? E também não pode, e também não tem nenhuma estrutura de proteção, porque na verdade o que aconteceu foi que esse nosso sistema brasileiro, a partir do momento que você não quis fazer uma fila única, então você criou essa duplicidade. Quem tem acesso a um hospital privado tem um grau de proteção muito maior do que quem tem acesso ao sistema SUS, né? Então, acho que essa situação ela criou, mais uma vez, mostrou como o Brasil está longe de ser um país que tenha com relações mínimas de solidariedade genérica institucionalizadas. Nossa solidariedade é alguma, né? O que mostra como nosso estágio, eu diria, é um estágio pré-social, completamente pré-social. É um estágio do deixar morrer. Você tem camadas e camadas da população que estão exatamente nessa condição, a um deixar morrer, e a um discurso governamental que não só, digamos, projeta esse horizonte, né, mas como ele o alimenta também, porque ele desengaja o Estado das suas obrigações elementares. Se existe alguma função para o Estado, é a função de proteção das suas populações. E em situações exatamente como essa, situações de uma generalização da possibilidade de morte iminente. Mas isso não existe. E a gente ainda tem uma classe social brasileira que prefere esquecer que isso não existe, porque ela acredita que ela é privilegiada no seu acesso ao sistema de saúde, certo? E coisas dessa natureza. Perfeitamente. Nós somos privilegiados, você falou bem. Agora, a pandemia também trouxe para alguns que não tinham esse olhar clara a desigualdade social do país. Mais ainda, né? Não é que ela já existia, óbvio, mas a desigualdade ficou mais explícita agora, né? Porque você vê gente que não pode ficar isolada, que tem que ir trabalhar de qualquer jeito. Gente que não tem saneamento básico, como é que vai fazer a lavagem das mãos, se proteger, piriri, parará. Quer dizer, ficou mais explícito, ainda mais descarado, né? Explícito mesmo seria talvez a palavra. Essa desigualdade que as pessoas não perceberam. Mas peraí, o sujeito não pode ficar isolado porque não tem condições de ficar isolado. Mora junto com muita gente, né? Numa comunidade. Eu estou falando assim da situação. E os artistas, muitos deles, né, que trabalham na noite, essa que acontece também, né? O pessoal que trabalha por causa de shows, que tem shows, enfim, trabalha tocando ao vivo e tal, perderam esse trabalho também, né? E não só esses músicos, eu não estou falando dos mais conhecidos, os mais que já tem uma carreira, essa turma que trabalha na noite, o cara que trabalha músico da noite, o sujeito que faz a luz no teatro, o cara que faz o som, que a gente chama a turma da graxa, né? E essa turma ficou numa situação também, assim como toda a população, ficou numa situação dramática. A gente fez aqui campanhas e estamos fazendo ainda campanhas de cesta básica, né? Coisa meio primária, né? De alimento. Ninguém estava pedindo trabalho, estava pedindo alimento. Gente que trabalha na área de artes. E imagine os outros, né? Que a gente está falando de uma, como você falou, uma categoria de músicos privilegiada de alguma forma, né? Então, imagine o resto das pessoas. Claro, eu acho que o triste disso é que o que tem ocorrido nesse momento, na verdade, é um processo não de proteção desses setores, que são setores mais vulneráveis, por exemplo, os músicos que trabalham à noite, que fazem todo esse tipo de trabalho, ou mesmo os artistas que precisam que não tem mais espaço, né? Você não tem como projetar um filme, você não tem como fazer uma peça de teatro, você não tem como fazer um concerto, você vai fazer como um show. Claro, acho que o que é mais dramático nessa situação é que tem um setor, que é o setor que controla o dinheiro, controla a riqueza, né, controla o sistema financeiro, que ele sai completamente intocado dessa situação, que ele não perdeu absolutamente nada e, muito pelo contrário, que ele enriqueceu. Certo? Ele enriqueceu. A pandemia vai deixar o mundo numa situação de concentração de renda ainda mais brutal do que era antes.
né? Exatamente, você vai ter uma desigualdade ainda mais brutal, né? E essa desigualdade ela só mostra que a gente está dentro de um processo, digamos assim, de acumulação primitiva. Acumulação primitiva por quê? Porque você vai saqueando a força de produção de riqueza das pessoas e, ao invés de você simplesmente perder esse dinheiro, ele vai sendo transferido para um setor que é o setor que você começa a ver dos trilionários, né? Pergunta quantas livrarias foram fechadas e quanto uma empresa como a Amazon, por exemplo, cresceu. Você percebe? No momento onde você tem uma crise generalizada, tem aqueles que crescem. E os que crescem, eles não crescem de uma forma tal que depois você vai poder ir lá e falar, olha, mas você faz parte de uma sociedade, a sociedade está em colapso, então você vai precisar contribuir. Eu vou taxar você, vou fazer alguma coisa dessa natureza. Não, nada disso vai acontecer. Então, acho que esse é o elemento ainda mais dramático da situação. Você está criando um mundo que é ainda mais concentracionista, ainda mais desigual. É complicado mesmo. Agora, o Vladimir, muitos artistas que a gente entrevistou aqui ficaram deprimidos no primeiro momento dessa pandemia, né? Outros ficaram perdidos mesmo, e outros ficaram hiperativos. Esse na enquete que a gente fez aqui com a turma toda, foram as 3 vertentes mais claras, né? Uns ficaram deprimidos, assim, a ponto de não fazer mais nada, de ficar prostrado, de ficar né, até músicos, né, falaram não vou tocar mais, tal, no primeiro momento. Outros falaram não, agora é hora da gente fazer e trabalhar e produzir. Outros ficaram, o que eu vou fazer agora? Outros ficaram tudo ao mesmo tempo agora. São vários tipos de reação, né? Agora, o momento é curioso, porque ao mesmo tempo que as pessoas ficaram isoladas, muitos músicos estão trabalhando do ponto de vista musical bastante, fazendo parcerias. Então está tendo, pelo menos a gente percebe aqui através dos programas, já temos mais de 230 programas aqui desde o começo de março, que as pessoas estão trabalhando, né? Estão criando. É estranho, né? Parece um paradoxo. O pessoal parou de trabalhar, mas está criando ainda. Existe essa... Como é que a gente pode definir esse tipo de ação? Quer dizer, ao mesmo tempo que o sujeito ficou parado, uns ficaram deprimidos, muitos começaram, depois desse processo de depressão, começaram a trabalhar mais e mais em casa, produzindo, criando poesias, criando textos, músicas, parcerias que nunca antes, né, rolavam. O sujeito fala com o outro agora com mais constância, porque tinha shows, não se encontravam e tal. Eu vejo até uma certa agitação cultural desse grupo, ao mesmo tempo que não consegue se expressar, né, para o público em geral. Aí começa a fazer lives e tal. Existe um contrassenso, assim, uma coisa que possa ser paradoxal ou não? Olha, eu não saberia muito avaliar, porque eu não tenho os números, não sei exatamente qual a magnitude da coisa, mas talvez venha pelo fato de que o trabalho está longe de ser um espaço de criação, né? O trabalho é para a grande maioria das pessoas um espaço de expropriação, de espoliação, um espaço no qual não é você que define, afinal de contas, o que você está fazendo, não é você que define como você está fazendo, você responde a demandas, normalmente a demandas de pessoas, ainda mais na classe artística, né? Demandas que vão muito claras, olha, eu quero que você faça um single para isso, isso e aquilo. Então, o fato, quer dizer, de você ter o seu tempo para você, talvez permita um pouco isso. Mas agora, eu acho que seria muito mais interessante, já que está todo mundo assim tão desgostoso com a situação, e como a gente está num país onde a gente sabe muito bem quais são as causas da magnitude do que a gente está passando, a gente aproveitasse esse tempo e lutasse para derrubar o governo, né? Antes de qualquer outra coisa, né? De todas as formas. Muitos acham que estão fazendo música para derrubar o governo, mas não dá, né? Como é que vai fazer, né? Então eles tentam fazer. Eu acho que tem que fazer tudo. Eu sou a favor de faz música, para a rua, taca fogo na estrada, tudo vale, né? Achar que uma só ação vai fazer uma diferença não é, mas a convergência de todas, né, acaba assim fazendo a diferença. Então essa união entre os artistas podiam se preparar para poder fazer uma coisa mais engajada, seria o caso, nesse momento tão dramático para o país, né? Eu acho que seria um belíssimo momento para isso. Vai para a rua, toca na rua, chama todo mundo, né? Mobiliza, né, para a situação atual. Quer dizer, está muito claro que ela exige um esforço coletivo que a sociedade brasileira não conseguiu fazer.
Mas e o fato de não poder ir para a rua, professor? Como é que a gente faz? Isso não é completamente verdade. Quer dizer, a gente fez várias manifestações, por exemplo, de rua desde junho, né? Respeitando todas as consignas sanitárias, respeitando o distanciamento, todas as pessoas ficavam 2 metros de distância uma da outra. Certo? Quer dizer, isso é alguma coisa que ocorreu em outros países também. Um pouco de cuidado, inteligência, a gente consegue fazer isso. O meu medo é que esse não poder ocupar a rua acaba servindo para alguns como uma desculpa para, de fato, esperar para ver se a coisa cai de podre, entendeu? Para ver se isso cai exatamente porque a gente não fez nada. Então, de repente, ele vai e cai. Né? Uhum. É complicado. Esse momento é bem difícil. Mas vamos mudar de assunto, vamos começar a ouvir o disco, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Uma das coisas que me chamou a atenção, né? A questão você falou do tempo tátil. E uma outra, na nossa enquete, além da questão da depressão, da hiperatividade ou de estar perdido entre os artistas, tem uma sensação curiosa com relação ao tempo. Então, muita gente fala, mas o tempo está passando, o Colibri, está passando muito rápido o tempo. Outros, não, está demorando muito, eu estou ficando... A sensação, nesse momento, das pessoas que estão em isolamento, né, digo, tem uma sensação. Qual é a sua sensação? Está indo muito rápido ou isso não existe? É só uma coisa da nossa cabeça? É bom você ter levantado essa questão, porque, de fato, essa experiência subjetiva do tempo era um elemento mais importante que eu queria trabalhar nesse CD mesmo. A música ela foi vista desde o século XIX como forma sonora em movimento. Então, a ideia do movimento, a ideia da organização, da percepção da temporalidade, a maneira com que você percebe através de sistemas de tensão, de extensão, de antecedente, de consequente, de expectativa, de rememoração, tudo isso constitui a escuta musical, de maneira orgânica. Né? Então, a escuta musical é um saber viver no interior do tempo. Né? Então, eu achava que seria interessante partir daí para descosir o tempo, né? Desconstituir a percepção temporal, que é um pouco o que essas músicas elas tentaram, cada uma a sua forma, fazer, com estratégias diferentes. Né? Entendi. Mas para você, pessoalmente, você sente assim mais rápido, mais lento? Que é uma sensação, né? Não dá para explicar isso de forma racional, talvez. Tem gente que sente que vai mais rápido por causa do... Não sei. Como é que é a sua, pessoal? Não, para mim nada mudou. Não, nada mudou. Nada mudou. E por que essas pessoas estão tendo essa sensação que o tempo está indo mais rápido? Porque estão isoladas ou porque estão numa rotina? Seria então, isso? eu volto a insistir nesse ponto. Quer dizer, eu pergunto para que pessoas, entendeu? Porque a grande maioria da população brasileira acho que não deve estar sentindo nada a esse respeito, porque o tempo delas continua o mesmo, né? Porque elas precisam pegar o ônibus no mesmo horário, porque elas precisam fazer todas as atividades, elas precisam fazer todos os trabalhos, certo? Para elas, a única coisa que aconteceu de diferente é que elas têm um risco de vida ou morte muito maior, né? E que elas lutam com todas as forças para não lembrar disso. Acho que esse é o dado mais dramático da coisa. Eu posso imaginar, quer dizer, uma pessoa que não pode mudar a sua estrutura do tempo, certo? Porque senão, bem, ela não traz alimento para casa e ela não pode nem pensar que, no fundo, ela está em uma situação de vulnerabilidade ainda maior. Né? Verdade. Aí, nesse caso, isso sim, eu acho que é uma situação completamente desesperadora. Né? As outras a gente se vira. Né? A gente vai porque as pessoas ficaram no começo, muitos delas, que a gente entrevistou muita gente aqui, ficaram assim, pensando que, bom, isso aqui vai demorar uns 2, 3 meses. A questão do tempo. Isso vai demorar um tempinho aí, depois eu volto. Então, fica numa expectativa que isso vai passar e aí eu volto à normalidade, eu volto a trabalhar. Mas isso não está ao contrário, né? Não, agora está pior ainda. Claro. Né? Acho que ficou claro que isso não vai ocorrer também. Acho que todos nós acreditamos nisso, porque é a nossa tendência mais natural, é imaginar que o que está na sua frente tem algum tipo de relação com o que você já viu. Né? Só que está muito claro que não vai ser esse o caso. Então, coloca ainda um problema suplementar, que é muito provável que nossa vida seja um pouco assim daqui para frente. Quer dizer, isso não é a primeira pandemia, essa é a primeira, mas não vai ser a última. Vão ter outras. A gente está vendo isso, mesmo do interior dessa pandemia. Então, aí tem uma segunda fase, tem outras variantes, tem isso, tem aquilo. Só que o que eu acho mais fantástico é que, sabendo isso, porque, afinal de contas, se existe alguma coisa como governo, a única função que ele tem exatamente é essa, as informações estão aí. Sabendo isso, eu pergunto quantos hospitais foram abertos desde março?
Uhum. Porque Aliás, a gente sabe que a coisa está nesse sentido. Então, bom, aí é uma loucura, professor. É uma loucura porque foram abertos hospitais de campanha e fecharam, achando que já estava resolvido o problema. Exatamente. Isso Aí é mostra uma brincadeira, coisa aí é muito brincadeira. interessante. Exatamente, isso mostra uma coisa muito interessante. Então, para que tem governo se você não consegue nem assumir o fato de que, a partir de agora, as necessidades de saúde da população elas dobraram de tamanho? Se está tudo parado, entre outras coisas, porque você não tem UTI para todo mundo. Então, a coisa mais lógica, então, o que você vai fazer? Vamos trabalhar para ter mais UTIs. Para sempre, para sempre. Mas isso significa você vai ter que direcionar os gastos claramente para aquilo que a sociedade precisa. Ou seja, não para você ficar pagando, sabe, juros de dívida ou dívida interna, alguma coisa parecida, mas para você sustentar um aumento do sistema público de saúde, do sistema de pesquisas nacional, que se demonstrou muito, muito importante dentro desse processo, numa situação completamente sucateada. Você tem instituições brasileiras que tiveram um papel heróico nisso, Fiocruz, sabe, Instituto Butantan, tal, e que sempre foram tratados da pior maneira possível. Não? Então, o SUS é uma prova disso também. Sempre menosprezaram o SUS, agora não, o SUS e tal. Descobriram, né? Que, óbvio, né? Importantíssimo. Seria bom que descobrissem que, na verdade, é o único sistema público completamente gratuito de saúde para mais de 200 milhões de pessoas no mundo. No mundo. Fora o caso chinês, que aí é um país, pelo menos formalmente comunista, então o sistema é diferente. Mas, de resto, é o único. E pensar, professor, que a gente foi o exemplo de vacinação em várias campanhas aí anteriores, né? Como de várias campanhas aí importantes de vacinação. O SUS foi um exemplo mundial disso, né? E agora a gente está retrocedendo. Já que a gente está falando sobre isso, uma coisa que mostra para mim de maneira muito sintomática qual é o real problema do país onde a gente vive, é exatamente numa situação como essa, você abre jornal, vê na imprensa, então as pessoas lá, sei lá, o cantor não sei das quantas, tal, na sua casa de 300 metros quadrados, reclamando para o mundo inteiro, sabe? Afinal de contas, o que é? Ou estão dizendo, não, eu pude me reencontrar, sabe? Falar um pouco mais. Isso achou de uma obscenidade da pior espécie possível, Certo? Você usa o espaço público como se fosse o espaço privado da sua casa, você fala de você. É só isso. De você, dos seus problemas, sendo que você está numa sociedade onde todo mundo está no esgarçamento absoluto, ela está entrando em colapso, e você fala de você, de como você conseguiu aproveitar esse tempo para se descobrir melhor. Não, e é verdade, você está falando uma coisa que agora fazendo uma crítica e autocrítica aqui, alguns, né? Nós que somos privilegiados, né? Entrevisto certos artistas, aí eles falam, agora eu estou indo para o interior que eu vou ressignificar todo o meu trabalho e tal. Quer dizer, é privilegiadíssimo, né? Sujeito que pode ir para um outro lugar, né? Se distanciar, ir para o interior, ou sei lá, para algum outro lugar, e poder pensar, refazer, aí tem muito né? O ressignificar, repensar, aí, etc. E até refletir às vezes, mas muita gente falando isso. Então, você está colocando mesmo a situação que nós somos, na verdade, privilegiados. E muitos desses aí são obscenos mesmo, né? Falando, estou aqui né? Tem aqui a selfie, né? Estou aqui no meu chalé aqui, tomando vitamina D no sol, etc. Né? Tem muito desses posts na internet. É uma coisa triste. Não é só o que você faz, né? Mas é como você utiliza também o espaço público. Verdade. Um momento em que todo mundo está procurando outra coisa, está procurando um tipo de solidariedade, um tipo de ação realmente de reflexão sobre a degradação do espaço comum, porque o espaço comum nunca existiu no Brasil, mas a explosão completa de um sistema de mortandade absurdo. Né? Quer dizer, não são 300 mil pessoas mortas, a gente sabe que esses números não são verdade. Digamos que esses números sejam 2 vezes mais. Imagina o que é isso, 600 mil pessoas mortas. E o que a gente fez nesse momento, entendeu? Verdade. Uma boa crítica você está colocando para todo mundo aqui, que a gente entrevista aqui também, para fazer essa discussão. Né? Vamos ouvir uma música, porque para mim a música tem um poder de terapia também, de cura. Eu já tenho essa convicção, não sei o que você acha dessa questão, depois a gente pode comentar a respeito. Fala um pouquinho do Amor Vai Desterrar Nossos Corpos, essa primeira faixa que a gente vai ouvir agora. Tá, tem 2 coisas eu acho importantes, entre outras coisas, que eu gostaria de
de partilhar com o nosso público aí. A primeira delas, bem, ela é uma música construída a partir de um poema. O poema é o eixo central de produção da música. É um poema do Paul Celan, cujo título é A Via Terra Neles. Ele é um poema que é uma mistura entre um poema de amor e também um poema de perda, um poema de impasse, um poema de paralisia, mas uma paralisia que é vencida. Eu acho que a maneira como ele descreve é extremamente forte, muito bonita. Então, eu queria dar uma forma musical para essa experiência. E por isso a música é uma música que ela trabalha com estruturas paralelas. Ela não tem uma estrutura tradicional dentro da forma musical, quer dizer, que é uma estrutura, que é uma espécie de meta-estrutura que você organiza, sei lá, por exemplo, uma forma sonata. Então, você tem a primeira apresentação, a segunda apresentação, desenvolvimento, retomada. Né? Então, você já tem mais ou menos alguma coisa que você espera como ouvir, tal como uma canção. Então, você tem o primeiro refrão, a estrofe, você passa por uma coisa, você sabe como a música anda. Né? Eu queria uma música que ela parecesse, de fato, totalmente desfibrada. Ela tem uma estrutura lateral porque cada momento se apoia no anterior, né? Quase como se ele fosse desdobrando um pouco o anterior. Então, não é uma relação de árvore, sabe, de cima que organiza para baixo, é uma relação lateral, que um elemento vai puxando o outro, como se fosse uma espécie de costura, né? Mas uma costura muito tênue, por isso a ideia de uma estrutura descosida, que a sua forma, ela tenta dar uma forma musical para o problema que o poema coloca. Legal. E você transformar tudo isso em música também, né? Pegar essa concepção da literatura do Paul Celan e transformar ela numa ideia musical, num trabalho musical. Vamos ouvir, então? Fale, desculpe. Não, é que depois eu descobri, inclusive, que a outra pessoa tinha feito uma versão musical para esse poema, que é um rapaz que fazia músicas com Peter Greenaway, Michael Nyman, né, um compositor. Talvez quem está muito ligado ao cinema conheça e lembre ainda. Só que quando eu ouvi, eu levei um susto, porque eu falei, não, está tudo errado. Está tudo errado. Não é esse o poema, não tem nenhuma relação entre o que... Ele quase construiu ele é melodioso, tem uma melodia muito, muito tradicional, e não era nada disso que o poema estava dizendo. Então, só para dizer que eu acho que quando você procurou ser mais fiel ao poema, à intenção do poema, do ponto de vista musical. Quando você traz um texto, eu acho que a primeira questão é qual é o problema que o texto coloca. Exato. E como é que você vai dar forma musical para esse problema. Né? Claro que ainda tem um dado, no caso da poesia, que é a musicalidade interna. Né? Por isso que todos os poemas eles foram preservados na sua língua original, porque eu acho impossível traduzir um poema. Claro, você pode traduzir como referência, né? Para referência de leitura, mas a experiência do poema é intraduzível, né? Porque ela exige um tipo de musicalidade que só a especificidade das línguas permite. Então, claro que tem essa dimensão também, e ela foi preservada, mas também tem a dimensão de qual é o problema que o poema coloca. Então, vamos ouvir, então, O Amor Vai Desterrar Nossos Corpos. Roda! Sie gruben und gruben, so ging ihr Tag dahin. Jede Nacht. Und sie lobten nicht Gott, der so hörten sie alles die wollte, der so hörten sie, alles sie wusste. Sie gruben, hörten nichts mehr, sie wurden nicht weise. Fanden kein Lied. Dachten sich keinerlei Sprache. Sie
Stille, es kam ein Sturm, es kamen die Meere alle, ich grabe, du gräbst, und es gräbt auch der Wurm, und das Singende dort sagt. Sie gruben. Einer, o keiner, o niemand, o du, wohin ging's, das nirgend hinging? Du gräbst, ich grab mich dir zu. Und am Finger erwascht uns der Ring. Estamos de volta aqui com o professor Vladimir Safatli, compositor, pianista, filósofo e quem mais? Muitas coisas. E está lançando o Tempo Tátil pelo selo Sesc, que a gente está ouvindo algumas faixas aqui, e batendo um papo com a gente. Ele fez o primeiro trabalho, Música de Superfície 2019, e agora é o mais recente trabalho autoral, né, do professor Vladimir Safatli. O professor, quando o senhor começou a fazer música, trabalhar com música, a gente já falou isso naquele primeiro encontro, né? Eu gosto sempre de saber a formação do artista, do músico e tal, porque isso é fundamental, né? Para a memória afetiva dele também, para a gente entender como é que ele se propõe a fazer o som que ele faz, né? O estilo, propor o estilo. A memória afetiva, a formação é fundamental. E a sua formação antes da filosofia na música, como é que se deu? Para quem não sabe a história, você já contou para nós, mas agora nós estamos no outro programa. Não posso contar. Ela veio da infância. Eu sempre toquei piano, tinha formação de conservatório, e na hora de fazer vestibular havia essa possibilidade, de fazer música ou outra coisa. Só que eu acabei, nesse momento, eu comecei a ler muito filosofia. Eu não me preparei para a prova técnica de piano, então eu achava que não estava preparado e acabei indo para a filosofia, né? Pensando que talvez eu voltasse um pouco mais para frente, só que eu acabei também não voltando, e num dado momento eu até preservei a composição, desde então eu sempre compunha, né? Eu preservei quando eu fui fazer doutorado, eu saí do Brasil, só que quando eu voltei, eu acabei entrando direto na USP, e eu passei anos assim, muito ligado, que eram as preocupações mais imediatas da atividade de professor. Isso foi ficando um pouco para trás. Foi tempos depois que eu fui paulatinamente retomando. Até que nos últimos anos eu acabei retomando um pouco mais, porque eu comecei a fazer alguns trabalhos para trilhas sonoras de peças de teatro, até deu certo, recebeu um prêmio. Então, isso me motivou a retomar de maneira mais sistemática. E aí a Fabiana apareceu de novo, porque a Fabiana era com quem eu trabalhei, sei lá, de 93 até 98, uma coisa assim. E aí ela apareceu insistindo muito, que ele queria fazer shows, ele queria voltar a tocar. Eu deixei. Então a gente voltou, e aí essa experiência também deu certo, assim, foi uma bela experiência. Até 2 semanas antes de começar o Covid, a gente tinha feito o nosso último concerto, que foi no Itaú Cultural. Eu acompanhei, fui vê-lo lá com a Fabiana no Blue Note, que vocês fizeram no Blue espetáculo Note. muito legal. Foram os primeiros, foram os 2 primeiros, foram no Blue Note. Aí a gente conseguiu melhorar ainda um pouco mais, porque a gente estava muito assim, retomando o que era um palco e tal. Só que aí teve essa questão da pandemia. Aí, por isso que esse é um dado interessante, por isso que a gente decidiu, eu e o pessoal do Sesc, fazer um outro tipo de lançamento, porque não havia espaço para fazer um concerto, né? E provavelmente não deve ocorrer isso esse ano, a chance é pequena, né? Então, quebrando a cabeça, a gente pensou em fazer da seguinte forma: a gente ia lançar um single a cada 15 dias,
que é o que começou a acontecer em janeiro. E esses singles seriam acompanhados de um vídeo que eu pedi para vários artistas fazerem, né? Tem vídeo do Jonay Andreasas, tem vídeo da Dora Longo Bahia, tem vídeo da Anabelle Olhas, tem vídeo da Dalila Martins. Então, todos eles fizeram vídeo porque eu fui percebendo um pouco como as pessoas estão ouvindo música, e tem uma coisa um pouco desesperadora, que isso é normal, que é assim, você ouve música com 3 atividades em sua volta, né? E isso é normal dentro do ambiente de uso do tempo hoje, mas é uma aberração, acho, para a escuta musical. Então, aí eu pensei, bem, se a gente faz um vídeo, isso obriga a pessoa a desconectar do resto e ficar olhando, né? Porque a visualidade é que puxa, né? Então, isso permite, por incrível que pareça, a existência do vídeo permite uma audição menos mutilada. O que você está falando é interessante mesmo, porque muitos artistas que lançam disco, falam, mas Colibri, tem que ter o vídeo e tal. Tem que ter o vídeo, que é uma demanda do mercado e tal. Eu falei, eu acho que nem tanto assim, mas é uma coisa que as pessoas realmente ficam mais atentas, né? Porque ela está vendo o vídeo e está ouvindo e presta até atenção mais na música em função do que o vídeo puxa para você ver a música, né? Por aí. Porque se ouvindo só, ainda mais hoje nas plataformas de streaming, né? Como você falou, o cara está ouvindo aqui, depois ele... É uma loucura, né? O sujeito vê... Diz que tem uma pesquisa aí que o cara vê músicas 10, 15 segundos e já troca, né? Essa nova geração, né? Que não se fixa em nenhum momento, né? E é uma loucura isso. Eu não sei como se ouvir música hoje é bem complicado mesmo, né? Aqui a gente toca as músicas inteiras, né? E às vezes o pessoal fala, pô, mas isso não funciona mais no rádio. Eu falei, não, mas eu acho que tem que resgatar certas coisas. O cara ouvia a música inteira, né? Não, sempre houve, não, mas assim, já de umas décadas para cá, a ideia de uma audição fetichista, sabe? Da mesma maneira com que o fetichista é o sujeito que tem diante de um corpo, ele pega uma parte. Sim. A gente desenvolveu um pouco isso, uma audição fetichista. Diante da totalidade da obra, você pega uma parte, você ouve só uma parte, como se ela valesse por tudo. Isso tem de maneira cada vez mais forte, isso é verdade. Só que eu acho que a música também, a gente pode criar um tipo de articulação na qual você convide as pessoas a deporem essa audição. Essa escuta é uma escuta que ela deve ser deposta, da mesma maneira como uma arma é deposta. Essa escuta é uma arma, mas é uma arma apontada contra a música, porque ela é uma faca de corte. Você ouve como quem vai no açougue e pede uma parte de carne, entendeu? Você sai cortando. Então, e era exatamente tudo que eu não queria que acontecesse, porque eu acho que as peças perdem completamente o sentido se alguma coisa como essa ocorre. Daí o uso do vídeo. Até porque a outra alternativa era fazer uma live. Mas live eu acho ainda pior, né? Porque a presença dos músicos, a construção do espaço de escuta, sim, a ideia de que você vai para um lugar, o lugar vai se fechar, você tá vendo, não tem mais nada para fazer, né? Isso preserva a audição, né? Só que uma live é você colocar isso, mais uma vez, em um espaço que é um espaço sem fronteira, no pior sentido. Assim, você não tem uma limitação da atividade. Então, milhares de atividades entram ao mesmo tempo. Isso eu prefiro não, com certeza. Eu falei para o pessoal do SESC, eu me recuso terminantemente a fazer live. Tocar piano no bar. No barco, todo mundo bebendo e não prestando atenção, né? Parece aquelas coisas de churrascaria, entendeu? Então, aí eu falei, não, vamos tentar outra coisa. E, pelo menos para mim, o resultado foi interessante, porque, de fato, os vídeos circularam, as pessoas param para ver. E eu também queria até agradecer ao pessoal do SESC pela liberdade, né? pela ideia de querer pensar juntos. Não, vamos ver como a gente faz, pela flexibilidade que todos tiveram. Legal. Agora você falou de tocar num bar, né? Quando vocês se apresentaram no Blue Note, você e a Fabiana, eu estava bem na frente lá, tive o privilégio de estar bem à frente, você ao piano e ela cantando também. Aí tinha um um grupo ao meu lado, que na hora que você estava tocando e tal, eles pediram um vinho e estavam conversando, cara. Eu fiquei irado. Eu não acredito que você vai num espaço...
mais uma vez, eu acho que eu acho que eu comentei com você depois do show, eu falei isso com você, se não me engano. Eu fiquei irado, eu falei, não é possível, cara, você vai num lugar, então tem essa dispersão natural, né, das pessoas, né, que imagina e também. E na área e olha que o pessoal do Blue também foi muito, muito generoso, porque eu falei, ele começou a me irritar já desde o começo. Né? Falei, olha, não tem condição de você deixar o bar aberto, não tem condição de fazer isso vai ser um caos, vai ser muito ruim. Então, eles ainda tentaram fazer algumas coisas, mas era óbvio que isso ia passar. E, de fato, é um tipo de... Aí vai de cada experiência musical, mas é um tipo de escuta que, mais uma vez, eu acho uma escuta violenta. Ela violenta a música, essa escuta, né? Porque ela não quer parar, ela não quer ouvir, de fato, a música enquanto um acontecimento que obriga a um outro tipo de audição. E ele obriga um outro tipo de audição, ela obriga um outro tipo de disposição que você tem. Né? Então, não é uma coisa assim que você está falando, entre uma atividade e outra aparece a música. Claro, tem músicas que se submetem a isso, e também talvez elas tenham até essa função, mas tem outras que não é possível fazer as coisas dessa forma. Né? E tem até o dado curioso nesse dia aí, que eu estava vendo vocês, né? Que o sujeito aí pediu um vinho e o cara foi lá, o garçom abriu o vinho. E como eu olhei feio do lado ali, estava bem do meu lado, né? Eu olhei feio, o cara começou a abrir o vinho por baixo da mesa. Olha a cena, ridícula. Aí ele passou... E a rolha estava seca, fazia isso. Eu falei... Olha que absurdo, cara. Mas, bom, enfim, são coisas que acontecem. Pobre do garçom, o cara ainda ganha mal e ainda tem que passar por isso todo desesperado. Chega em casa, porque ele abriu embaixo da mesa, tipo assim, né? Não vou fazer daquele negócio. Ele fez a rolha, acho que ficou. Nossa, bom, enfim, são coisas que acontecem. Fato é que a música hoje também tem essa coisa de colocar-se através dos streaming no celular e tal, uma dispersão muito grande também, né? Isso perde um pouquinho não sei como é que as pessoas se formam hoje. Né? Antigamente eu pegava um disco, vinil. Isso eu sou, não sei se eu sou saudosista, sei lá. Pega o vinil, você pega o vinil, né? Tem o lado A, o lado B, entendeu? E você vai devagar, ou ouvia isso com muita atenção, com calma, pegava o disco, lia a ficha técnica e tal. Parece que eu estou falando do outro mundo, né? E as pessoas hoje não, elas pegam um celular, estão ouvindo um negócio, já muda para outro, já muda para outro. A forma de ouvir a música mudou muito, né? E isso porque quando apareceu o vinil já tinha discussão de que seria uma degradação da experiência musical, porque você não ia nos lugares. Exato, não ia ao vivo, né? Você estava vendo o disco. Não ia ouvir, exatamente. A ideia E bem, a gente sabe, a qualidade do vinil demorou para ficar uma qualidade aceitável. As primeiras, durante 20, 30 anos, era outra experiência, completamente diferente, né? Mas a gente está comentando essas experiências porque, principalmente, a nova geração está ouvindo música de uma forma bem estranha que a gente ainda tem que se adaptar. Como a gente tem que se adaptar aqui também a essas coisas de fazer programas aqui pela internet. Você já se adaptou dando aula remotamente, professor? Como é que é isso aí? Já está... É que assim, a gente não tinha outra alternativa. Eu entendi as coisas dessa forma. Alguns colegas se recusaram durante muito tempo a fazer aulas remotas. Eu entendi que não tinha alternativa e que não era justo que os alunos, as alunas, não tivessem aula numa situação como essa. Quer dizer, eles fossem prejudicados no tempo que eles se prepararam para dispensar a universidade, nos anos que eles se prepararam para se dispensar a universidade. Então, eu achava que era obrigação nossa a gente aceitar essa situação provisoriamente, enquanto não tivesse as condições mínimas para que a gente pudesse retomar presencialmente. Porque uma aula online é uma catástrofe, é catastrófica, isso é óbvio. Assim, espero que fique, então, claro, de uma vez por todas, para todos aqueles que queriam cada vez mais fazer atividades remotas, ensino à distância, certo? Como isso é completamente inadequado, completamente inadequado. Eu posso dar exemplos extremamente concretos. Por exemplo, minhas aulas duram normalmente 4 horas. Eu sei disso porque eu escrevo todas as aulas. Eu sei que se eu escrevo 10 páginas de computador, né, eu vou conseguir fazer isso em 4 horas. Né? Só que a mesma aula eu dou agora em 2. A mesma. Não tem nenhuma diferença. Né? Por quê? Porque você tem uma participação mais difícil dos alunos, certo? Porque você tem... Imagina, você tem um aluno... Para você ter uma ideia,
eu estava dando aula, de repente um aluno vira e fala, olha, professor, eu tenho uma pergunta a fazer, mas espera só um pouquinho que eu vou parar o carro. Olha que... ele estava dirigindo, né? Além do que ele estava colocando em risco quem estava em volta. Mas isso demonstra o grau de dispersão, né, de atividade. Isso sem contar, imagina, as pessoas estão dentro das casas. Se você tem uma aluna que tem um filho, entendeu? Como é que ela vai conseguir? O filho está lá. Como é que ela vai conseguir realmente ter foco se ela está tendo que ter uma série de outras atividades? Você está dentro da casa, você tem milhões de coisas acontecendo na casa. A ideia da sala de aula é que você tirava as pessoas, né, do seu horizonte de atividades normais e concentrava para elas numa situação. Claro, mesmo assim, você tem várias dificuldades, isso é uma coisa normal, tal, mas isso melhorava um pouco, sem contar o fato de que você coloca todos em contato, então as pessoas elas vão se aproveitar desses contatos também dentro do ambiente expandido da experiência acadêmica. Então, elas estão lá na universidade, elas se encontram, elas falam, elas comentam, tá, tudo isso desaparece. Então, isso faz com que você jogue o nível de tudo no chão. Né? Os pobres alunos, as pobres alunas que, infelizmente, tiveram que passar por esses 1 ano, talvez 2, desse tipo de atividade, foram efetivamente prejudicados. Isso não tem como retornar. Quantas pessoas estão na telinha com o professor Vladimir Safatli numa aula, assim, por exemplo? Quantas pessoas estão lá, participam? Depende das aulas. 100 pessoas, 150, isso depende das aulas, né? Porque é o número mais ou menos das... 150 na telinha, acompanhando a sua exposição, porque a sua aula. É o número mais ou menos dos nossos inscritos, tá. E um pouco mais de alunos ouvintes que acabam querendo ver. Então, dá mais ou menos isso, 100, 150, por aí. E é muito complicado também, tem que usar também os artifícios do chat, né? Como você acabou de passar para mim aqui um endereço e tal. Coordenar tudo isso, né? Nossa, é realmente... E isso tudo na aula, na educação, está sendo prejudicado. E a sensação do sujeito ver a música ao vivo, né? Aquela experiência incrível que é ver o show, como vocês estavam tocando lá, e eu ouvindo, né? Vocês... ao vivo, aquilo também é uma experiência que não dá para comparar. Eu entrevistei no teatro, conversei com o Frateschi aqui nos primeiros momentos, ele falou assim, olha, nós estamos fazendo uma coisa ao vivo aqui, mas não é teatro, vou dizer claramente. Ele falou, olha, não é teatro, a gente está fazendo uma coisa aqui ao vivo, lives e tal, mas não é teatro, vou deixar bem claro. E o cinema também, né, que você... a sala escura, que você se concentra naquelas 2, 3 horas, né? Que também você enxerga melhor. É bem diferente do que a telinha em casa, né? São experiências diferentes, assim, né? Toda a fruição estética, ela sempre dependeu da determinação dos seus contextos. Mesmo quando você tinha experiências artísticas em espaços de rituais e coisas dessa natureza, são contextos muito específicos, né? Então, você vai tocar a música para um funeral, você vai tocar a música para a vitória de uma batalha, você vai tocar a música para lembrar do dia tal no qual o sol ele vai, então, voltar no lugar efetivo. Então, isso vai criar a experiência de que você tem um ciclo se fechando. Então, tudo isso determina contextos muito específicos que obrigam um tipo também específico de audição. Você sai do tempo ordinário e você entra em outro tempo. Isso é uma experiência fundamental, essa saída do tempo ordinário. A gente inventou, um pouco no Ocidente, essa ideia de que, ok, a música ela não vai estar necessariamente ligada a certas funções, mas você vai ter espaço específico no qual ela pode ser ouvida, sabe? Então, a sala de concerto, enquanto tal, como um evento em si, uma experiência em si, mais uma vez, você sai do tempo ordinário e entra em um outro tempo, que é o tempo da contemplação. Certo? E mesmo, sei lá, se você vai para um concerto, você vai para um show, né? Há um contexto muito específico, né? Se é um show de rock, então você tem o contexto da defesa de um certo tipo de vida, uma certa ideia alternativa, são espaços alternativos. Você não quer que isso seja tocado em qualquer lugar, então tem o fato de você estar ouvindo isso num lugar completamente à margem, né, do processo de circulação normal, digamos, de mercadorias musicais, certo? Isso tem uma função também muito clara. Você
vai botar o pessoal para tocar no Credit Card Hall, né? Então tem vários que vão dizer, nem morto eu entro numa coisa que tem o nome de um cartão de crédito. Né? Então tudo isso, você percebe? Por quê? Porque eu não quero entrar nesse tempo ordinário da circulação das mercadorias, das trocas, eu quero um outro tempo. Né? Agora, você está destruindo essa passagem do tempo ordinário a um tempo de contemplação. Né? E isso, claro, tem consequências enormes. Na educação, na cultura, em tudo. Na música, então, acho que é fundamental. Por isso que eu acho que dificilmente isso vai ficar assim. Dificilmente isso vai ficar assim. Chega uma hora que não, se você, quando voltar, vai voltar. Eu espero. Vamos ver. É duro falar também para frente, né? O que vai acontecer. Difícil. Vamos ouvir, então, mais uma faixa do disco, do tempo tátil, né? No fim, a gente está falando do tempo, né? O tempo todo. O tempo todo. E fala um pouquinho dessas 3 peças para gestos ao piano. Nós temos a número 2 e a número 3. Qual que você quer ouvir? Uma tem vídeo, a outra não tem vídeo. Só tem um áudio no YouTube também. Você escolhe. Não, a de vídeo acho que é a número 3. Número 3, isso. Acho que era mais bem resolvida. Na verdade, a ideia era fazer uma espécie de regressão. Eu queria regredir a escrita ao ponto no qual a escrita se encontra com um gesto. E a ideia do gesto é muito evidente dentro da técnica pianística. Lembra o que são os estudos para piano? São estudos onde, entre outras coisas, você produz um corpo. Exatamente, tem um corpo do intérprete. E essa produção é muito explícita, porque é como você abre o braço, como você passa os dedos, certo? De onde vem o peso, de onde vem o toque. Né? Então, qual posição você tem que ter para que você consiga com que tudo isso seja feito de maneira natural, que não seja... Isso a gente ouve, você sabe muito bem quanto eu. Quer dizer, você ouve quando você não consegue... O peso do braço saiu do lugar errado. Você ouve. Então, você ouve quando a organicidade do corpo ela não tá montada para aquele tipo de peça. Então, um dado muito interessante. A peça ela produz... Os estudos para piano de Chopin, por exemplo, são absolutamente evidentes na sua capacidade de produção de corporeidade. E eu queria, me aproveitar dessa ideia, lembrando que, num dado momento da escrita pianística, a escrita ela se reduziu ao gesto. Uhum. Um exemplo é o Satie, né? Que você percebe muito bem, são gestos elementares, né? Do abrir e fechar de mão, do tomar posse do teclado, certo? Do arpédio, que viram um elemento de construção integral da obra. Né? Só que, ao invés de fazer aquele gesto, então, eu queria pegar, de uma certa maneira, gestos que desenham, param e deixam a ressonância do que poderia depois vir. Né? Então, toda a peça é construída um pouco assim. Vamos ouvir, então? Vamos ouvir. Roda.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o professor, compositor, pianista e filósofo Vladimir Safatli. E você falou do gesto, e quando você estava falando do gesto e ouvindo, né? Você percebe cada figura que aparece no piano, não só você falou do piano erudito e tal, mas no jazz também a gente vê umas figuras, não sei o que, eu queria até o comentário seu, eu estava vendo outro dia alguns vídeos e tal, pianistas que cada um tem, que não tem a técnica clássica, né, da música do piano e tal, cada um toca de um jeito, por exemplo, o Thelonious Monk, né? O jeito de tocar o piano parece que ele vai ter uma convulsão, né? É muito louco. O Garner também, se não me engano, ele toca muito alto, assim, parece que ele está em cima do piano. Você deve ter visto, claro, né? E outras figuras, né? O Oscar Peterson tem um dedão enorme e parece que está uma pluma o jeito que ele toca, né? É muito curioso também, né? Na música mais popular, né? Esses pianistas que acabam fazendo um som a partir de um jeito de tocar que não sei onde eles inventaram, absolutamente criativo, de estilo próprio, né? Você que gosta tanto do piano, eu queria que esse comentário seu, não só você falou da música clássica, erudita, mas do piano popular, do jazz também, né? Figuras incríveis, né? Como é que é essa história desses pianistas, esse tipo de Essa lembrança foi muito boa. Enquanto você estava falando, eu tinha pensado mesmo. No caso do Thelonious Monk, para mim também é um caso bastante impressionante. A gente vê, ele tem dedos curtos, muito curtos, né? E isso lhe obrigou a ter um tipo de toque, como você mesmo descreveu, que é um tipo de toque de quem está em contato absolutamente orgânico com o piano. E o que produziu o tipo de música que é muito própria dele, né? Uhum. É difícil, muito difícil. Você percebe que é ele tocando ao piano. É muito difícil você tocar aquela música com outra pessoa. Quer dizer, você tem uma determinação de estilo que vem muito da assunção da sua própria corporeidade. Isso é um dado interessante dentro do jazz, porque, claro, essa produção do corpo, ela tem um lado também muito disciplinar. Então, não é à toa que a aula de piano, ela durante mais de século, ela foi vista como um espaço privilegiado de tortura social, né? Você foi torturado também, ou socialmente, no piano? Sim, todo mundo tem histórias aberrantes nesse sentido, né? O que você faz porque o seu quinto dedo ele não está no lugar onde ele devia estar. Então, assim, a professora vai matar você, vai cortar. Você tem medo dela ir lá cortar seu dedo, ela bota uma pedra, coisa parecida. Porque tem um lado militar, claro. A coisa pode se degradar dessa forma. Ela pode se degradar uma espécie de disciplina brutal do corpo. E acho que a experiência do jazz, principalmente esse momento que você traz, que é um momento, bem, pelo menos para mim, é um momento de explosão criativa mais forte do jazz, anos 50, anos 60, anos 70. Então, você percebe uma espécie de afirmação da singularidade corporal de cada intérprete, né? Exato. E no caso do piano, isso é muito evidente, muito evidente. Tanto imagina um Thelonious Monk tocando músicas do Bill Evans e vice-versa. Por que é tão difícil? Porque eles se colam a um tipo de experiência corporal que é o que dá força para, entre outras coisas, além da toda a inteligência estrutural, né, na peça, é o que dá força à singularidade de cada experiência dessa. E também tem essa história das mãos, né? Que o pianista tem que ter um tipo de mão e tal. Aí eu fui ver uma vez o Nelson Freire, ele tem uma mãozinha pequena, pô, e faz um som incrível. Quer dizer, mitos do piano. Você consegue resolver. O Arthur Rubinstein tinha um dedo enorme, que era um pouco como os dedos do Chopin. Você falou, Nelson Freire não tinha nada disso. E você consegue, porque exatamente o caráter disciplinar dessa produção está evidente. Mas o que é interessante, eu acho que do jazz é como isso, o fato de que, de uma certa forma, qualquer um poderia estar naquele lugar, independente do corpo que tem, isso é visto como... Isso é recusado. Isso é de maneira afirmativamente recusado. É por isso que tem essa coisa, como você mesmo falou, parece que o sujeito está de pé dentro do piano, né? Por quê? Porque ele acha a sua própria corporeidade. E isso dá riqueza da experiência. É muito louco. É legal que ele está falando desses assuntos todos, vamos se misturando, aí absolutamente sem roteiro essa entrevista, e eu gosto de que ela seja assim,
porque a gente aprende muito conversando com você, professor. É uma delícia. Agora vamos ouvir mais uma? Seria o Estância e Explosão, certo? Fala um pouquinho dessa aqui para a gente ouvir aqui. O pessoal está reclamando aqui, já que certamente tem que tocar mais música, a gente conversa muito, gosta de conversar com você, de aprender e conversar de vários assuntos também. Mas vamos ouvir música, Estância e Explosão. Essa que eu falei que eu curti por causa do... É um som mais não é rock and roll, né? Mas é John Cage, talvez, né? Ela é uma música para piano e bateria, né? Eu queria trazer esse duo, entre outras coisas, porque é raro você botar piano e bateria, a não ser que seja num sistema de banda mais tradicional, mas eu queria piano e bateria, mas com o piano sendo mais um instrumento de percussão. Essa que era a proposta. Então, ele não ia fazer o seu papel tradicional, né? Então, de fato, você ouvindo, você percebe. Ele entra como um marcador de pulsação. E, na verdade, quem faz, digamos, o piano está no mesmo lugar. Quem se liberta é a bateria. Então, eu quis fazer o inverso, entendeu? Normalmente, a bateria ela segura a pulsação e o piano faz o seu trabalho harmônico melódico, né? Eu quis retirar o trabalho harmônico melódico e deixar, de uma certa forma, que a melodia fosse feita pela bateria, né? E, claro, para isso eu precisava de um músico fora do bem e do mal, para além do bem e do mal. E eu encontrei, que é um baterista absolutamente impressionante, é o Igor Wilcox, né? Que fez um arranjo absolutamente muito bem pensado, né? Na verdade, os arranjos são dele, né? Em larga medida. As indicações foram minhas, mas foi graças a ele. Não conseguiria fazer com outra pessoa. Mas essa era a ideia, inverter a hierarquia, entendeu? Mas o piano é um instrumento muito monárquico. Ele toma a frente de todo mundo, né? Porque ele é um instrumento que tem a maior tessitura harmônica possível, né? Então, daí vem essa ideia de que quando o piano aparece, normalmente tudo mais ou menos para que ele apareça. A não ser que você tenha uma formação antes, você já definiu. A não ser que você tenha uma formação no que você definiu, não, esse vai ser o solo, o instrumento solo, então o violino solo. Então, eu quis inverter e botar o instrumento que normalmente é o instrumento que está mais atrás, que é a percussão, para frente. E o piano ele fica só marcando a pulsação. Na verdade, na linguagem popular, o piano fazendo a cozinha, né? Como dizem os... O piano faz a cozinha e a bateria vai para frente, exatamente. A linguagem popular aqui, eu fui mais, né? Na linguagem popular. Vamos ouvir, então, Estância e Explosão. Roda. Roda.
Estamos de volta aqui com o professor Vladimir Safatli, compositor, pianista, filósofo. Está lançando o Tempo Tátil no selo Sesc, a gente está ouvindo algumas canções e batendo papo sobre vários assuntos aqui, porque um professor e filósofo a gente faz assim, sobre piano, sobre o Brasil, né? E outros assuntos também. O que é curioso a gente colocar aqui também, professor, é essa situação que a gente está passando agora, e o senhor colocou eu achei que foi muito bom a gente pensar no privilégio do nosso trabalho, né? Como professor, como jornalista, de estar podendo fazer isso nesse momento e podendo fazer o isolamento social e tudo mais, né? A verdade é um privilégio que a gente pode nesse país, porque os outros não são mais bem vulneráveis, né? Em função disso. Mas eu queria comentar também uma outra questão que passa aqui nesse projeto. Quando a gente fala sobre o trabalho autoral, eu percebo, eu queria o seu comentário, porque é você que faz, o professor, que a partir de uma coisa que todo mundo faz desse jeito, você procura fazer, fala, o que os outros não estão fazendo? Eu vou fazer um caminho inverso. Essa sempre é a sua ideia quando você vai compor alguma coisa? Por exemplo, você acabou de explicar agora, recentemente, né, antes da gente ouvir a música, que você procurou fazer a bateria ser protagonista e o piano ficar na cozinha, como eu comentei. Quando você vai fazer um trabalho, você procura assim, fazer assim, ó, todo mundo está fazendo desse jeito, eu vou procurar um outro caminho, é a busca de um caminho sempre alternativo, por exemplo, numa canção qualquer que você já ouviu ou que você está produzindo, você procura um caminho que os outros não fizeram. Qual que é essa busca? Eu queria entender um pouquinho isso. É esse tipo de busca mesmo? Tem uma coisa que se faz assim, esse é o jeito. Desestruturar, né? A música, ou pegar ela. Eu não sei se eu estou me explicando direito, mas essa sensação que eu tenho. Você busca um caminho sempre alternativo, né? Tem gente que está fazendo isso assim, esse é o tradicional, eu vou procurar um outro caminho. É assim a sua ideia de composição? Buscar caminhos alternativos ou não? Não dessa forma, não dessa forma. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, até porque os caminhos que foram feitos por outros, eles estão presentes em você também. Claro. A maneira com que a gente aprendeu a tocar, a maneira com que a gente toca peças de outros, né? Então, normalmente é difícil encontrar música que não toque peças de outras pessoas. Tudo isso vai, à sua maneira, constituindo uma espécie de percepção singular do estado do material musical. A maneira com que o material musical... O estado do material musical é mais ou menos o seguinte, você começa a tocar e, tendencialmente, você vai achando respostas. Por que tendencialmente? Porque, para além da operação consciente de produção, tem uma operação involuntária. Isso eu acho a coisa mais interessante. Uma operação involuntária, inconsciente, de se deixar levar pelo material. Não acho que pela inspiração. Você se deixa levar pelo estado do material. O material que te puxa, ele que te puxa. Como é que eu vou terminar essa frase? Né? Eu vou fazer uma cadência? Que tipo de cadência eu vou fazer? Eu acho assim, eu não sei, pode ser muito diferente com outras pessoas, mas eu nunca coloco esse tipo de questão inicialmente. Né? E depois, o que acontece é que, normalmente, depois, quando a coisa vai começando a ganhar um pouco o corpo, aí entra algum tipo de reflexão, normalmente o que é para decompor alguma coisa. Tentar encontrar alguma outra... Quando você fala, não, mas isso aqui... Aí pode entrar alguma coisa dessa natureza. Isso aqui eu acho que não... Isso aqui poderia ser mais expressivo, poderia ter isso, poderia ter aquilo. Então é interessante, porque é quase como uma espécie de trabalho posterior dentro de uma expressão imediata que é como se você fizesse sua tendência do material. Acho que tem um filósofo que falou isso, acho que faz todo sentido. O Adorno falou isso faz todo sentido. Você confia, sabe? É um pouco como, por exemplo, Malevich falava sobre criação, e tem uma frase muito impressionante que ele falava, olha, Michelangelo, quando ele esculpiu Davi, ele estragou um belíssimo pedaço de mármore, né? Que era para dizer, essa maneira que ele tinha de dizer, tem uma expressividade interna do material, né? Que ele não está lá só para ganhar forma nossa, entendeu? Ele está lá para que ele também possa, para que seja possível nos encontrar naquilo que não parece imediatamente fruto do nosso trabalho.
E eu achava essa uma ideia interessante. Daí essa tendência que é deixar o processo, os elementos irem se compondo por si. E num segundo momento, então, ou seja, só num segundo momento, você recompõe. Por isso que a escrita, ela, no meu caso, ela vem muito depois. A escrita musical ela vem muito depois. Né? Mas então, o primeiro momento é intuitivo, é bem intuitivo, é bem, né, inspirado assim. Depois você se organiza, racionaliza isso ou não? É que eu tenho uma ideia, não é intuitivo no sentido que você vai projetar alguma coisa que é interna sua, né? Uhum. É muito mais uma coisa do tipo, eu acredito mesmo nisso, quer dizer, a música ela já existe quase como essa mesa existe, entendeu? Quase como os objetos do mundo eles existem, porque ela tem uma sedimentação. Você não vai começar do zero nada, né? Então, ou seja, quando você para aprender, você vai integrando camadas e camadas, né, de experiências anteriores que vieram antes de você, que foram produzindo, assim, formas de falar. E que você foi absorvendo. Então, quando você for falar, essas outras vozes voltam também. Então, é tudo uma questão de você deixar essas outras vozes falarem a sua forma. Né? E aí, depois disso, aí vem a segunda parte do trabalho, que é o trabalho de reformatação, e no final vem o trabalho de escrita, e aí o trabalho de escrita também impõe, porque, claro, todo mundo que escreve percebe isso, ele vai impor coisas, porque tem coisas que só aparecem na escrita, quando você fala, não, mas espera aí, isso realmente não estava dando certo. Então, não, isso aqui é muito elementar. Então, aí a escrita te permite fazer uma série de outras coisas. Então, é uma mistura de todos esses níveis. Mas uma coisa é certa, eu não começo escrevendo. É muito raro isso ter acontecido. Mas você acha que tem uma coisa mediúnica ou isso é folclore da música? Que a pessoa se inspira? Não, eu acho que tem uma coisa histórica. Isso é a sedimentação histórica da linguagem musical operando em você, entendeu? É um pouco como a gente falando. Você tem um estágio da língua. Você chegou, a língua estava andando, entendeu? Então, você tem um estágio da língua, então você começa a falar. A língua, de uma certa maneira, também fala em você. Isso não é nada mediúnico, é só porque ela tem um processo que lhe é próprio. A mesma coisa com o material musical. Ele anda, entendeu? E já está em você também, um monte de coisa que você vai explicitando. Ele depois você organiza e depois você finaliza, não é? Porque o material está em você desde o momento que você começa a tocar Leila Fleischer, entendeu? Desde o momento que você vai lá tocar as primeiras coisas, é um material musical que está entrando em você. Você vai tocar o Pequeno Livro da Madalena Bach, então aí você sabe, isso vai fazendo parte. Então o que é você dentro desse contexto não é exatamente o campo da sua experiência pessoal, mas a maneira com que todos esses elementos que foram compondo a sua capacidade de falar, sua capacidade de escrever, a capacidade de falar musicalmente, eles se fazem sentir. E também eu estou lembrando também experiências de músicos que eu entrevisto e compositores antigos, né? Que o cara falou, eu fiz aquela música em 20 minutos. É negócio do tempo também, de novo. 20 minutos. Ele falou, não, é 20 minutos, mas tem 72 anos atrás também, que tem toda a minha formação para poder fazer aquela música em 20 minutos. 20 minutos mais 72 anos, o cara fala. É um pouco isso. Não é uma retórica mesmo, e mesmo acho que você tem peças que isso é muito evidente, ou seja, você desdobra algumas coisas num momento, parece que a coisa não tem muito para onde ir, e 3 anos depois, 4 anos depois, você consegue fazer em 20 minutos. Então, quanto tempo durou? Na verdade, durou 3 anos mais 20 minutos. Né? Exatamente. E toda a sua vida, a sua formação musical, a sua memória afetiva, tudo isso juntando que produz o resultado. Vamos ouvir mais uma, o Solfejo de Nossas Filhas, que é legal, tem participação da sua filha, né? Nessa gravação, que no finalzinho ela fala como é? Aquela música tipo erudita, né? Que ela fala, ela está lembrando ela cantarola, né? O Allegretto, a Sinfonia número 7 do Beethoven, que é a base. Fala um pouquinho dessa ideia, o solfejo. Na verdade, foi ela que criou, foi de uma certa maneira, criou a música. E os direitos autorais, então, vão para ela também, certo? Para ela também, porque era um momento assim, muito tenso, em particular, da vida, muito, muito tenso, e aí ela mandou essa mensagem. Né?
E essa mensagem me tocou imediatamente, porque, bem, o Allegretto era uma música que eu tocava na minha adolescência. Era uma das músicas que eu achava mais impressionantes da história da música ocidental. É verdade. E não só isso do ponto de vista pessoal, mas também, bem, é esse momento onde as sinfonias, Beethoven, é um momento romântico, né, das sinfonias, onde a sinfonia ela ganha essa figura de uma espécie de descrição da multiplicidade, da pluralidade de mundos. Né? Então, ela perde o seu jogo de caráteres, ela permite que vários elementos de caráteres completamente dispersos eles possam conviver dentro de uma só forma. Ela ganha 2 vezes mais em tamanho, quer dizer, desde a coisa da terceira sinfonia do Beethoven era um pouco isso. Você compara com a sinfonia do Haydn, ela é 2, 3 vezes maior, porque ela ganha uma outra função completamente diferente. Então, a sétima está um pouco nesse elan, né? Que vai, a sua forma, assim, tentar alcançar aquilo que até então a linguagem musical nem sabia como definir. E ela é absolutamente elementar, isso é uma coisa completamente impressionante, são como as ideias musicais do Beethoven. Elas partem de estruturas muito básicas e elementares para construir toda as catedrais sonoras. Essa estrutura toda, como você disse, catedral sonora, legal. E é curioso que a sua filha, a Valentina, ela está cantarolando, né? Você vê que dessa simplicidade que você está colocando, que ela consegue cantar. É aquela que é assim, ela vai cantando. O elemento foi esse, porque assim, eu não lembro de ter mostrado essa música para ela em momento algum. E de repente ela apareceu. Né? Mas ela certamente ouviu em algum lugar, né? Claro. Ela deve ter ouvido em algum lugar, mas isso que eu acho que a coisa mais interessante é que é como se fosse um tempo que explodiu, seus instantes se colaram. Entendeu? Quer dizer, é o tempo da experiência que eu tive, o tempo da experiência que ela teve, né? E mesmo sem conscientemente eu operar essa passagem, eu nunca peguei para ela e falar, olha essa música. Né? Ela chegou. Né? E é isso um pouco o tema do texto. O tema do texto é um pouco esse. Por isso a ideia do solfejo o que aparece no solfejo das nossas filhas. É toda uma certa experiência temporal onde, ao invés de você parecer completamente isolado, o tempo se contracta. Por isso que ela termina com Antígona, o texto. Né? Ele termina com uma frase que Antígona fala na peça do Sófocles, né? Quando o Creonte vira para ela e fala, mas você está seguindo que lei? Que lei te deu autorização de você ir contra a lei da polis, contra a minha lei? Né? Ela fala, olha, isso é uma lei que não tem tempo. Ela não é de hoje, ela não é de ontem, ela sempre esteve aqui. Que é a lei que lhe permite falar, olha, nenhum humano vai ser morto sem o direito de um rito funerário, independente do que ele tenha feito. Que é uma das primeiras, para mim sempre foi uma parte muito impressionante da peça, porque é uma das primeiras manifestações de uma ideia de universalidade incondicional. E dizer, independente se ele é o inimigo ou não da polis, do que ele fez ou deixou de fazer, todos têm direito à memória dada pelo rito funerário. Então, ninguém pode, literalmente, ser um corpo estirado no chão. As pessoas elas devem ser enterradas. Né? E é claro, isso cria uma certa ideia, quer dizer, não é a polis que determina a lei, não é o meu território que determina, não é a minha comunidade que determina. Está conseguindo ouvir? Tá. Agora sim. Volta um pouquinho. Agora, só para concluir, porque o senhor estava falando e aí teve um problema na internet. Então, Vai. Tá. O que eu estava dizendo é que é exatamente essa ideia de um tempo contractado, de uma contração temporal, né, que explode um pouco essa distinção entre os momentos, que eu queria dar forma, né, dentro desse texto, e foi a partir do texto então, que a música se construiu. E que é um dos problemas centrais do álbum na sua integralidade, por isso que ele chama Tempo Tátil. Né? Então vamos ouvir o solfejo de nossas filhas. Roda! Por um momento, parecia que a cortina, essa cortina abafada e definitiva, a cortina de cuja existência seria melhor esquecer, iria se fechar. A cortina que cai entre a respiração e o fôlego, entre a existência e a presença. Essa mesma que diz que é assim que o mundo termina, não com estrondo, mas com lamento. Por um momento que parecia interminável, a cortina iria se fechar. Porque
Porque o difícil não é passar 20 dias. Difícil é passar 20 minutos, quando o tempo perdeu sua costura, quando os instantes se descoseram. Não havia mais tempo, porque não haviam mais ossos entre os momentos. Porque alguém teve a péssima ideia de negligenciar o cuidado a tal ponto que os ossos do tempo se quebraram, descalcificaram. Seria necessário a superação demente, porém permitida por alguma razão, que deve ser da parte do resto de divino que foi deixado na carne humana quando ela ainda cheirava enxofre e estava em chamas. Seria necessário esse delírio de saltos e vazios que preenche as alamedas de presidentes e depósitos. Delírio que a humanidade tem em produzir quando soa o alarme de incêndio por todas as ruas. Seria necessário, enfim, se deixar empurrar pelo vento sem tempo que vem por trás do corpo de quem ainda tem corpo. Há um vento que traz as frases que não aceitarão serem esquecidas, pois brotarão no solfejo de nossas filhas com a força milagrosa da memória soberana do que ainda não precisa sequer ser vivenciado para existir. Ai daqueles que nada querem saber da soberania do que brota no solfejo de nossas filhas. Esses, meus amigos, esses não verão os milagres, que afinal nunca foram o mesmo para os que só conhecem o sol do meio-dia. Pois essas frases ainda soarão quando a queda deixar de cair e o corpo sentir essa estranha ascensão do que teme não morrer, mesmo quando se está em queda, do que aprende a voar na queda, batendo os dentes uns nos outros em ritmo de síncope. Porque até do bater de dentes se faz música. Que se toque, então, mais uma vez as músicas que nascem do bater em queda de nossos dentes. Porque não é de hoje, nem de ontem, é desde os tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. Ô pai, qual é o nome daquela música, tipo, clássica que é... Tan, 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 tan. Tan, 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 tarará, baranara, tan, 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 sabe? Estamos de volta aqui com o professor Vladimir Safata, compositor, pianista, filósofo, professor, está lançando o Tempo Tátil do selo Sesc, lançando em pedacinhos, né? Como se faz hoje, lança assim, single para lá, single para cá, e já o projeto vai sair um CD físico, já tem data ou vai ser lançado mais para frente? Eu acho que se der tudo certo, acho que até final de abril, começo de maio, porque estava tendo um problema exatamente com uma peça, que é uma peça importante, que é um quarteto de cordas, porque ela tem um sampler do Steve Reich. Uhum. E a Warner estava tendo problemas, não por falta de autorização, mas porque ninguém respondia. Então, eu acho que agora o Sesc conseguiu resolver. Então, a gente pode... E tem problemas também, não sei se o senhor acompanha aí, qualquer coisa na internet também, tem um robozinho que corta, né? Se você colocar, corta. Por exemplo, se a gravadora não autorizar, corta também. Então, é um problema acho estranho, porque às vezes atrapalha o próprio autor, né? Que às vezes tem a música e aí quando ele está divulgando o trabalho, o YouTube corta. São coisas da tecnologia agora. Isso eu acho muito absurdo, acho uma coisa completamente inaceitável, porque, como dizia o Graco Babeuf, né, na Revolução Francesa, esse pessoal que fala que não, isso fui eu que produzi. Poderia se perguntar o quanto que a sociedade não deu para uma pessoa como ela conseguir produzir o que produziu, né? Então, na verdade, tudo que ela está fazendo é devolvendo para a sociedade aquilo que ela fez. Então, eu acho que isso vale, inclusive, com a produção musical, com a produção artística em geral, né? Principalmente nesse tipo de situação, porque eu não peguei a música de ninguém, eu peguei 3, 4 segundos, que era uma forma de uma certa maneira, criar um tipo de estrutura dialógica. Não só com essa peça, que eu admiro muito, né? It's Gonna Rain, do Steve Reich, mas com o momento também da música, do qual representa, né? Essa potência afirmativa de um certo minimalismo, que eu gosto, que é o dele, né? Principalmente, que acho que é uma recuperação de dimensões da pulsação, da força expressiva da repetição,
que é muito, muito importante, eu acho. Então, eu queria fazer isso, né? E isso fica interditado, em larga medida, porque você tem um uso mercantil da produção. Porque ele, ao que parece, ele já tinha autorizado há mais de um ano. Liberado, mas aí a gravadora vai lá e corta Salvador, essa. porque tem questões de, assim, protocolares que acabam atrapalhando. Mas o pior não foi esse. O pior foi eu fiz uma peça também em cima de um poema da Silvia Plath, chama Ariel. É uma das peças que eu mais gostava no CD, né? E aí, por razões que até hoje ninguém sabe, o espólio dos filhos, os herdeiros, né? Eu já acho isso uma coisa completamente surreal. Como assim, herdeiro de poesia? Que história é essa, né? Loucura, Exato. Ninguém... E dentro de um projeto, sei lá, se eu fosse ganhar milhões com um projeto, é um projeto que ninguém vai ganhar nada, porque, em última instância, sei lá, isso não é uma coisa de larga difusão, né? E aí os herdeiros não permitiram. Aí a gente teve que cortar, exatamente. Mas e vai tem dar essa. um jeito. Vai dar um jeito, sim. Essas coisas de direitos autorais também é bem complicado, né? Principalmente os herdeiros que você falou. Tem muitos aí que seguram a obra do autor, né? Que você tem que divulgar, né? Porque acham que vão ganhar muito dinheiro com e nem foi isso, porque a gente estava disposto a pagar, né? A gente estava disposto a pagar o que fosse necessário, tal, mas não foi nem isso. Assim, se fosse uma coisa do próprio autor, da autora, é completamente compreensível. Eu falo, não, eu não quero. Mas no momento onde você está trabalhando a experiência social da circulação das obras, do poema, acho que boa parte da nossa criação também é isso, é você permitir essas reverberações, né? Criar o sistema de relações entre várias obras. Aí você vem um herdeiro e diz não. É complicado. Então, ele já está, como você falou, previsto aí para o fim de abril, né? Provavelmente, né? O lançamento, acertado essas questões aí de direitos e tudo mais, aí vai estar um CD físico que a gente vai poder, principalmente nas lojas do Sesc, né? Acompanhar e pegar e comprar, né? E vai ser legal. E pela internet também você coloca a sua obra toda nos streamings. O disco anterior, o Música de Superfície, está nos streamings, essas coisas, Spotify, etc., Deezer e tal, é disponível para a gente ouvir? Está tudo lá, é só ir lá e ouvir. E esses aqui, alguns que você está lançando, você coloca no Sesc Digital, é isso? Também isso. Os singles, então, eles vão imediatamente sendo disponibilizados nessas plataformas de streaming. O CD todo também vai ser disponibilizado assim, e também vai ter a possibilidade de quem gosta de comprar um CD físico, que ele vem com um trabalho, vem com um encarte muito bonito, feito por um fotógrafo, um amigo de longa data, Ralph Biker, também foi um designer da Lúcia Mindlin, que também ficou muito, muito bonito. Não. Então é uma peça, como acho que vale a pena. Bem, desculpa estar fazendo aqui propaganda. Não, essa é a ideia. Esse momento final do programa não é propaganda, não, professor. É para divulgar o trabalho. Senão a gente, como sobrevive, né? Tem que divulgar, tem que colocar. Né? Inclusive, eu coloco assim, sempre como uma polêmica com os artistas, que eles colocam nesses Spotify e tal, se não existe uma ideia de fazer uma plataforma de streaming brasileira para remunerar melhor os artistas, aí eu faço uma polêmica, todo mundo está dizendo que está muito difícil, mas que tem algumas outros caminhos, né? Tipo Bandcamp, que é outra proposta que remunera melhor os artistas. Então, eu coloco essas questões aí, mas, né? Inclusive no Spotify, de botar o nome do autor, né? Aquelas coisas que é brincadeira, que não se faz, né? O nome do autor, o nome de quem está tocando na faixa, isso é fundamental. Para quem gosta de música como o professor, tem que ver. Eu também quero pegar, já que a gente não tem mais o vinil e tal, você vai lá no Spotify e vê lá quem está tocando, o Vladimir estava no piano, quem está lá cantando, tá o nome da cantora, enfim, tudo lá direitinho, a ficha técnica, né, que a gente chama. E as plataformas podem colocar, só que são preguiçosas, umas põem um pedaço, outras não, e nem tem essa coisa organizada, que é muito triste para a gente que divulga, que quer divulgar. Então, o momento é para divulgar. Não, a gente conseguiu colocar, então, o que me deixou muito feliz, porque todos esses músicos e os musicistas são fundamentais. Claro. Então, teve três pessoas que cantaram, Carol Decome, Cristiane Guzzi, a Fabiana Lian,
a gente teve o pessoal das cordas, o Rafael Ramalhoso, o Renan Vitoriano, Marco Garcês, teve o baterista e o Cox que eu falei, ainda teve vários outros, né? O Ivan Nascimento, do Fagote, também. Então foram todos eles que, graças à participação deles, permitiu o trabalho conseguisse ser de fato realizado. E tem que botar o crédito, né? Você professor, já viu algum texto seu que não foi creditado, que o cara cita o seu texto e não acredita? Só com curiosidade. Claro, mas eu também não vou ficar criando confusão por causa disso, não. Deixa pra lá. Né? O cara, não é? Tem os caras que... É a turma do copia e cola, né? Isso tem. Se quer fazer, faz. Tá. Agora, claro, pô, é isso aí. Agora, no finalzinho, eu gostei muito do começo, que você colocou muito bem, professor, a questão dos músicos sendo privilegiados nesse momento, né? Que a gente fala do isolamento, mas consegue levar a vida por ser privilegiado mesmo, que os outros não conseguem, e a maioria vulnerável do país, a desigualdade, são algumas coisas colocadas. O que os artistas podem fazer, e não só os artistas, nesse momento, para a cultura brasileira? É uma pergunta final aqui. Que, por exemplo, a gente vê no governo do Inominável, eu não falo o nome aqui dele, o Inominável, ele parece que tudo que é relação à educação e à cultura, ele odeia, quer acabar e tudo mais. E aí o pessoal se sente muito, não perseguido, a palavra, né? Os artistas e tal. O que se pode fazer, né? Além de, nesse momento, estou falando para o pessoal da área de cultura que acompanha esse programa também e para o público em geral, né? A gente tem que ir para as ruas, o professor já sugeriu isso, né? Mas o que a gente tem que fazer? Qual o caminho? Porque tem alguns gestos bacanas de solidariedade que estão surgindo nesse momento, né? De apoio. Os músicos entre eles, ajudando a turma, os técnicos de arte, né? Ajudando essa turma que são mais vulneráveis na área da cultura, né? Que eu quero dizer, que eu falei, o road, o iluminador, o técnico de som, etc. E como que a gente pode fazer? Qual que é uma ideia, qual a sugestão que o professor tem para a gente fazer? Vamos quebrar tudo? O que a gente tem que fazer? Olha, nesse ano que passou, a gente viu vários artistas tendo posições, tendo ações bastante louváveis em relação a isso, né? Muitos organizando manifestações, usando sua capacidade de expressão para tentar sensibilizar a população em relação a várias questões, tomando posições explícitas, né, em relação a tudo isso. Eu acho que não, foi uma classe que demonstrou consciência da gravidade do problema, em larga medida demonstrou consciência da gravidade do problema. Talvez claro, tenha um certo setor que não seguiu exatamente essa regra, mas o fato é que um governo como esse ele tem três grandes inimigos, né? Eu acho. O primeiro são os setores mais vulneráveis, são os inimigos clássicos do Estado brasileiro. Então, você tem os setores pobres da sociedade brasileira, os setores negros da sociedade brasileira, ainda sentem literalmente nos seus ombros o peso que significa viver um país que foi o maior experimento de necropolítica escravagista da história, né? 35% de todos os escravos, de todas as pessoas escravizadas que foram trazidas para as Américas vieram para o Brasil. Então, você tem primeiro esses inimigos, depois você tem como inimigos a classe intelectual e a classe artística, que desde o primeiro dia do governo foi muito claramente marcada como inimigo a bater, né? Primeira colocação que o Bolsonaro fez, a primeira ou a segunda, literal. Vocês podem ver isso, quem quiser fazer a pesquisa. Literal, quando ele ganha, é falar contra os professores de história das escolas privadas, das escolas públicas, né? Então, escola secundária, falando coisa de escola sem partido. Então. Por quê? Isso é uma manobra diversionista? Não é uma manobra diversionista. Ele sabe mesmo que da aliança entre esses setores é que vai vir uma insubmissão em relação a tudo aquilo que ele representa. Então, é importante que esses setores permaneçam separados, por um lado, e, por outro, que eles estejam numa espécie de situação tal que eles precisam a todo momento conseguir sobreviver, né? Lutar para sobreviver. E os artistas compreenderam isso também, quer dizer, desde o início, muito antes, quer dizer, eles se mobilizaram, vários.
assim, eu diria, setores hegemônicos da classe artística, se mobilizou contra o governo em tudo aquilo, e ainda hoje continuam mobilizados. Então, eu acho que isso demonstra, entre outras coisas, o potencial de revolta que a sociedade brasileira tem. Agora, tem uma questão de como se dará uma incorporação global de tudo isso, né? Uma unificação estrutural de tudo isso, porque um projeto como esse, ele só cai se ele encontrar resistências vindas de todos os lados e organizadas numa espécie de constelação. É só assim que ele cai, né? Ninguém sozinho vai ter força para conseguir parar algo assim. Perfeitamente. Então, para encerrar, nós vamos ouvir agora o Quarteto número 0. Foi a proposta do professor, que não estava aqui no roteiro, mas a gente vai ouvir. Fala um pouquinho dessa canção para a gente encerrar aqui com mais uma música. Essa é a música mais antiga, na verdade. Ela vem de 2000, 2001, alguma coisa assim. Tanto que ela destoa, de uma certa forma, do resto, mas eu quis preservá-la porque ela é um quarteto mais ou menos, um quarteto tonal, no sentido mais forte do termo, mesmo que ele funcione um pouco de outra forma, mas eu acho que ele trazia uma ideia que para mim era bastante interessante, que era mais uma vez o uso percursivo das cordas, né? E a ideia do quarteto de cordas é um dos elementos mais constituintes de uma certa tradição da linguagem musical, né? Então, são as peças para piano e o quarteto de cordas. É quase como se fosse a ideia da intimidade, né? Porque o piano, a literatura pianística, hoje nem tanto, mas até décadas atrás, ela tinha sido o grande divã da sociedade burguesa ocidental, né? Porque foi lá que as pessoas, de uma certa maneira, constituíram a gramática dos seus afetos. Todo mundo tinha um piano em casa, todo mundo tocava umas pecinhas. Então, né? E o quarteto de cordas era uma formação feita para você ouvir em salão, né? A princípio. Porque era pequeno o suficiente para você conseguir ouvir em salão. Por isso eu quis trazer também isso, porque ele tem um lado afirmativo, que eu acho que eu gostava, né? De que estou um pouco do que eu acabei fazendo depois. Então, com essa música, a gente termina, a música Quarteto número 0, a gente termina aqui a participação do professor, filósofo Vladimir Safato, que está lançando esse Tempo Tátil do selo Sesc. Muito obrigado, professor, pela paciência, um abração virtual, saúde para a família toda aí, né? E vamos resolver as questões aí também do celular e tudo mais, para dar tudo certo também. Um abração e até a próxima, professor. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.
Open the door, just open the door. And open the door, just open the door. And open the door, just open the door. Why you got your heart? Why is your heart so hard to what God wants to do for you?